O ano era 2011 e eu estava no auge da minha carreira no regime CLT. Bom, pelo menos isso é o que se passava na minha cabeça nessa época, pois eu já estava há 3 anos no mesmo emprego, eu já tinha sido promovido 2 vezes, eu nunca tinha faltado serviço, nunca tinha colocado um atestado, eu sempre chegava no horário e sempre fazia serão, sempre fazia hora extra. E detalhe, na empresa nessa época, a empresa não pagava horas extras, era banco de horas. E geralmente eu ficava uma hora e meia, até mesmo 2 horas e meia trabalhando após o final do turno. E de fato eu era um dos melhores funcionários. Como eu já tinha sido promovido 2 vezes, eu conhecia todo o operacional do setor e eu ajudava os novos colaboradores, sempre ficava depois do horário, conversava muito com o encarregado, com a diretoria, enfim. E de fato eu era um excelente profissional, eu era muito dedicado mesmo, tá? Mas após 3 anos trabalhando na mesma empresa, convivendo com as mesmas pessoas, sempre enfrentando os mesmos perrengues diários, eu comecei a me questionar sobre algumas coisas. E foi aí que eu desisti do regime CLT. E de fato, uma das principais coisas que me incomodavam na época é o seguinte: primeira coisa, o contra-cheque, tá? Eu tô com o contra-cheque aqui, um dos últimos contra-cheques da época, tá? E o meu salário foi de R$ 405,29. Considerando o desconto que eu tinha ali do adiantamento, né, na metade do mês, o meu salário foi de R$ 640,03. Isso lá em maio de 2011. Mas o problema nem é esse, tá? Pois como eu era jovem, eu não estava muito preocupado com isso, tá? Agora eu comecei a questionar algumas coisas, tá? Eu comecei a questionar os descontos do contra-cheque. Então eu vou ler para vocês aqui, tá? Exemplo aqui, ó. Desconto Dr. Clean ambulatorial, certo? E você não tinha opção, era isso e deu, tá? R$ 17,25. Vale transporte, R$ 46,95. E se você quisesse ir de bike e ter acesso a esse dinheiro, não era possível, tá? Isso era descontado de você. Refeição, era descontado R$ 22,10. Seguro de vida, que eu nem sei como que isso foi aparecer no meu contra-cheque, tá? R$ 14,27. INSS, que na época eu nem sabia o que significava isso, hoje de fato eu sei, né? A sigla INSS significa o seguinte, tá? Para você que não sabe, isso nunca será o suficiente, tá? Então aqui, ó, desconto de INSS, R$ 66,66. Cara, parece ter uma piada, né? 6666. Só que considerando o meu salário de R$ 405, cara, eu tinha um desconto absurdo de INSS. Então são coisas que de fato eu não conseguia entender, não entrava na minha cabeça. E não para por aí. Contribuição sindical. Cara, eu trabalhava como peão dentro de um galpão logístico, eu de fato não conseguia entender o que, que eram esses descontos, né? Então eu comecei a questionar o sistema. Sem falar também que o seguinte, depois de um certo tempo, como eu já tinha sido promovido 2 vezes na empresa, eu já tinha ali alguns aumentos de salário, né? E eu comecei a conversar com os novos colaboradores e eu descobri que as novas pessoas que estavam entrando na empresa ganhavam praticamente a mesma coisa do que eu, que já estava ali há 3 anos e já tinha sido promovido 2 vezes. Então eu fiquei muito triste com a situação, fiquei muito decepcionado, procurei o gestor financeiro da empresa, foi muito difícil conversar com ele, pois geralmente no regime CLT você fala somente com o encarregado. Consegui ter acesso a essa pessoa, conversei com ele e ainda tive que ouvir um sermão, né? Ele falou que eu era um dos melhores profissionais ali do segmento, que ele gostava muito de mim, que eu estava indo muito bem, que breve eu seria promovido mais uma vez e que eu já tinha sido promovido 2 vezes ali na empresa. Tá, beleza, bacana. Só que daí eu questionei para ele, tá, beleza, tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Mas o porquê que pessoas novas que estão entrando na empresa hoje estão ganhando praticamente a mesma coisa do que eu e de fato eu ainda tenho que ensinar essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas não aparecem no serviço, elas fazem cagada, estragam as máquinas, né? Saem mais cedo e eu tenho que ficar depois do horário para resolver o BO. E a diferença é de 20, R$ 30. Então, esse gestor lá da empresa na época não soube me explicar o que estava acontecendo, tá? Então, de fato, eu desanimei e saí do regime CLT. Sem falar que no regime CLT também é o seguinte, tá? Digamos que você está 10 anos na mesma empresa. Pelo fato de você estar 10 anos, significa que você é um excelente profissional, certo? Você está 10 anos ali, certo? Se dedicando àquele negócio. Só que na primeira crise, quem são os primeiros a serem chutados da empresa? São aquelas pessoas que ganham mais, mesmo que você seja o melhor profissional. Por quê? Quando acontece uma crise no mercado, há uma redução de custos operacionais. Então as empresas, elas tiram aquelas pessoas que ganham mais e colocam lá um rapazinho de 18, 19 anos no seu lugar que não sabe nada, mas para a empresa é melhor, por quê? Pois ela está reduzindo custos. Então eu entendi que mesmo no regime CLT você não tem estabilidade, certo?
você não é valorizado. É claro que existem empresas e empresas. Tem empresas com plano de carreira, enfim. Mas eu não quis seguir esse caminho. Eu quis empreender. Eu quis tomar as rédeas da minha própria vida, quis ser dono do meu próprio tempo. Então, depois desse trabalho aqui em 2011, eu ainda trabalhei em mais uma empresa no regime CLT, mas em 2016 eu de fato abandonei o regime CLT e abri o meu primeiro CNPJ em 2017. Em 2017 também eu conheci o mundo dos investimentos e eu entendi que sim, é possível você montar o seu próprio plano de aposentadoria para você não ficar refém do sistema chamado INSS. Pois todos nós sabemos que isso é insustentável. Cada vez a nossa população envelhece mais e a nossa base de trabalhadores contribuintes diminui. Então isso é muito complexo e com certeza isso lá na frente vai dar muito BO. Já está dando BO hoje. Então eu entendi que não faz sentido você passar anos e anos se dedicando a uma empresa, a um negócio onde você não é valorizado, onde você não vê uma perspectiva de futuro e ainda assim depositar toda essa confiança no INSS, considerando que lá na frente você vai se aposentar. Então eu decidi estudar e planejar o meu próprio plano de aposentadoria. E graças a Deus, aos meus 30 anos, isso já faz um certo tempinho, mas eu ainda não vou entregar a minha idade aqui no primeiro vídeo do canal. Então desde os meus 30 anos eu já sou aposentado, considerando um salário mínimo e considerando os investimentos que eu tenho ali, certo? Mas considerando um salário mínimo, desde os meus 30 anos, eu já sou aposentado. Por quê? Pois eu montei o meu próprio plano de aposentadoria e é isso que eu vou ensinar vocês aqui nesse canal. Você terá acesso a investimentos, eu vou te ensinar a investir, eu vou te ensinar a ter acesso a uma renda extra através do mundo dos investimentos e a montar aí a sua própria aposentadoria. Trazendo aí a minha experiência de quase 8 anos investindo aí o meu próprio dinheiro e transformando esse dinheiro em uma renda extra, em uma renda passiva. Então esse canal eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Então no meu outro canal lá, eu ajudo a galera a se posicionar no mercado ou até mesmo a fazer uma renda extra. E neste canal aqui eu vou te ajudar a investir o dinheiro aí dos seus rendimentos. Então vai ser muito bacana, um canal vai complementar o outro. Já se inscreve aqui no canal, ative as notificações e vamos seguir junto a essa jornada rumo à liberdade financeira ou até mesmo à independência financeira. Futuramente eu vou explicar a diferença desses conceitos aqui no canal, então não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Tenho certeza que esse canal vai agregar muito valor para você na sua vida, você que é CLT, ou até mesmo você que é empreendedor, ou até mesmo você que pretende sair do CLT, você que pretende investir, você que não acredita no INSS, você que não acredita que futuramente você vai conseguir se aposentar de uma maneira confortável, né? Pois geralmente a galera se aposenta aí com um salário mínimo, né? E a nossa inflação está destruindo o nosso poder de compra. Então, com certeza, lá na frente o nosso custo de vida vai ser muito mais alto do que é hoje e as dificuldades vão ser ainda maiores. Então, você tem que começar a prestar atenção e você tem que começar a montar o seu plano aí pensando na sua aposentadoria, pensando lá na frente ou até mesmo na segurança da sua família. Então tá aí, espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo aqui no canal. Falei um pouquinho, né, da minha trajetória no regime CLT, da minha migração para o mundo dos negócios e para o mundo dos investimentos, mas futuramente eu trago mais e mais detalhes e a gente vai dando segmento no conteúdo aqui no canal. Muito obrigado para você que já se inscreveu aqui no canal, para você que acredita nesse novo projeto e eu tenho certeza que esse canal vai te ajudar muito. Então, vou ficando por aqui, grande abraço a todos, valeu e fui!